uma coisa que eu achei incrível de vocês terem trazido é pro pessoal que acha que filme de pandemia se resume a contágio, né, Abad? Tudo mentira. Existe aí uma parte do Festival do Fantastic que tá para provar isso. A gente faz todo ano o seguinte, como a gente não tem os filmes nacionais em competição, mas quando o festival é um pouco maior, a gente sempre escolhe filmes clássicos, filmes antigos, filmes cults, que tem algum tema. Por exemplo, ano passado foi intolerância, porque nós tivemos um ano muito intolerante, né? Sem querer entrar para um outro viés, mas nós elegemos pessoas muito intolerantes e foi esse o debate o ano inteiro, a intolerância total de certas pessoas de não abraçar. Então, justamente, naturalmente, nós escolhemos filmes que falavam sobre intolerância em relação a tudo. Intolerância social, intolerância racial, intolerância sexual, tudo. Esse ano, quando teve uma pandemia, o tema foi pandemia. E aí a gente procura não, obviamente, exibir os filmes mais recentes, né? Filmes que todos conhecem. Se a gente for procurar na história do cinema, o Primate é um craque para isso, a gente vai descobrir que pandemia já era conversado desde os anos 20, com filmes que as pessoas às vezes nem imaginam que existam. Então tem 2 filmes da Greta Garbo, tem um filme com a Bette Davis, tem filme do Elia Kazan, tem filme do William Wyler, tem filme de vários diretores interessantes que foram feitos nos anos 30 e 40 sobre pandemia grave, controle de tuberculose, pneumonia, sífilis, terrorizaram muito. Então, o nome dessa mostra é Clássicos Pandêmicos, que é um tema desse ano, por causa da pandemia. Você tem alguma coisa a adicionar, Primati? Eu ia falar que eu fiquei pensando se vale a pena trazer esse palavrão para conversa. Adoro, traz. Qualquer coisa a gente coloca o bip. Não, o palavrão é o seguinte, a crítica, o Mário Abad sabe disso, um crítico inglês inventou um tal de pós-terror, né? E a ideia do pós-terror, isso daí só pegou no Brasil. Só tem brasileiro discutindo a sério esse negócio de pós-horror ou pós-terror. A ideia do pós-horror é que existe algo além do horror. Ou seja, são pessoas que não entendem que o gênero do horror, ele não tem limites. Ele tem alcances impensáveis, né? E cada realizador acaba encontrando um caminho novo. Então, quando surgiu essa discussão de pós-horror, eu falei assim, o pós-horror é uma novidade que existe desde o expressionismo alemão. O Mário falou de Peste Negra, o Fausto tem Peste Negra, né, em 1926. Então, quando fizeram Sombras, por exemplo, que é um filme expressionista que também não é todo mundo que conhece, em 1923, ele é totalmente essa ideia do pós-horror, ele sai do óbvio, ele não tem assassino psicopata, ele não tem sangue, não tem vampiro, não tem fantasma, não tem nada disso, e é um filme de terror. Isso que o Mário falou é uma coisa que pra gente que é dedicado ao gênero irrita um pouco, porque são pessoas que têm um repertório muito curto, de 5 anos atrás, aí ele vê um filme que não parece Jason, Freddy Krueger ou o Massacre da Serra Elétrica, ele já acha que é uma nova tendência de horror, o novo horror, ou pior ainda, o pós-horror, vai além do horror. O horror já vai além, porque ele não tem barreiras, né? Não tem limites, assim. Então, aproveitar isso que o Mário falou para deixar claro que até quando a gente faz a curadoria, né? Até por ser o Festival Fantastic e não um festival só de terror, a minha visão do gênero, e eu já falei, o Mário dá total liberdade para isso, não ter limites. Nós passamos o barco, o Petrus Cariri, né, numa das edições, um filme lindíssimo, que aliás está sendo lançado agora comercialmente, agora em novembro, né? E até quando eu cheguei lá, né, fui fazer uma visita lá ao festival, o pessoal da crítica falou, o que tem de fantástico nesse filme? Eu falei, cara, a atmosfera, tem uma personagem que ela é meio mágica, ela é meio Scheherazade, tem uma atmosfera de meio de Mil e Uma Noites, assim. O cinema é fantástico, cara. Então, sabe, é sem limites. Né? Então é bem legal trabalhar com o cinema de terror brasileiro por causa disso. Ele, por não ter uma tradição específica de seguir uma tendência, cada cineasta faz uma coisa completamente diferente. Né? Então, o pós-horror, né? que é o palavrão que eu tava com medo de falar aqui, porque eu acho ofensivo às cabeças pensantes, né? O pós-horror, se ele existisse, ele moraria no Brasil, porque todo filme brasileiro, ele tá forçando um pouco os limites, cada um testando um lado diferente, e eu acho que isso é o mais bacana da nossa produção. E completando isso,
Eu sou crítico de cinema há 30 anos, mas eu concordo totalmente com o Primário, que o crítico de cinema, às vezes, é muito vaidoso. Às vezes, ele é mais vaidoso que o próprio artista. Então, ele quer ser o cara que botou aquele ovo em pé. Vou inventar uma nova coisa agora que todo mundo vai me seguir. Então, ele vai lá e cria aquilo ali. Entendeu? Talvez aquela coisa que ele quer ser artista, não conseguiu ser, então ele tenta fazer isso pela crítica. Nada contra a crítica, eu sou crítico também, então posso falar, não estou querendo ofender nenhum colega, mas tem essa coisa de querer botar o ovo em pé pela primeira vez, né? E aí acaba criando esses dogmas que são furados. Pior é quem segue, né? Verdade. Gente, enfim, estamos lá na Lua com todos esses filmes fantásticos, dicas incríveis. Infelizmente, vamos ter que voltar para a Terra, mas sem antes a gente falar e ter um convite de vocês para o pessoal do canal Like curtir o Rio Fantastic. E junto com esse convite, eu quero que vocês falem qual filme vocês estão mais animados para assistir na telona lá no Net Botafogo, na sala 3. Eu tô em São Paulo, então eu faço essa curadoria à distância. Eu, infelizmente, não vou poder frequentar, mas eu acho que se eu fosse escolher um filme que eu queria ver na tela grande, seria o Skull, A Máscara de Anhangá, porque foi um filme muito barato, mas quem olha pro filme vai pensar, caramba, quase que uma super produção brasileira. Os caras são muito talentosos. E um curta que eu adoro, que foi um privilégio colocar nessa curadoria, é o Malandro de Ouro. Eu queria ver o Malandro de Ouro na telona. Tem a Isabel Zoar. É um puta incrível, surpreendente. Acho que é um bom exemplo disso tudo que eu falei, de como o gênero no Brasil ele é muito inventivo, né? É um filme imprevisível e incrível, lá de Minas. Eu queria avisar para todo mundo que o festival começa no dia 7 de dezembro, na segunda-feira, e vai até o dia 13 de dezembro, no domingo. Então, é uma semana inteira de cinema fantástico, com todas as vertentes, como o próprio Primati falou. As sessões sempre começam às 5 da tarde. 5 da tarde, todos os dias. Como é que vai funcionar? 5 da tarde a gente passa sempre um curta e emenda-se num longa, que é a primeira sessão. Você paga o ingresso, que é R$15, é um ingresso até bem barato, você assiste um curta nacional em competição e um longa nacional em competição. Tem votação do público, então você que for lá, você vai poder votar no curta que você quer, no longa que você quer, enfim, fique à vontade. Então, começa às 5, passa um curta que tem 20 minutos, meia hora, e depois passa um longa nacional que tem 1h30, mais ou menos, 1h20, 1h40. E aí, depois, às 7 horas da noite, passa o clássico pandêmico, que é uma segunda sessão, mais R$15 também. E aí, os clássicos pandêmicos, sempre às 7 horas, e o curta e o longa nacional competição, sempre às 5 horas, do dia 7 ao dia 13. No dia 13 é o dia da premiação. Às 5 horas da tarde, em vez da gente passar um curto longa, de 5 às 5h30, vão ser entregues os troféus Caramulhões para melhor filme, longa-metragem e para o melhor curta-metragem. E outros prêmios especiais, que nós temos 3 júris. Temos o júri oficial, nós temos o júri da crítica, que é feita pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, a CCRJ, e o júri do público. Então, esses filmes têm 3 oportunidades de ganhar ou levar alguma coisa. Ou, se todo mundo achar que aquele tal filme, aquele tal curta, ganha tudo de uma vez só, enfim. E aí depois, às 5h30, quando acaba a premiação é muito curta, meia hora, 5h30 começa o último clássico pandêmico. Aquilo que eu disse, a gente não perde muito tempo discutindo, conversando, falando, a gente quer ver cinema, entendeu? E então não tem essas mesas, não tem esses papos, não tem essas conversas, não tem esse debate. Isso a gente deixa para os festivais, o primo rico nosso, fazer pelo Brasil inteiro. Nós somos um primo pobre, então a gente deixa para os primos ricos fazerem. A gente já só quer saber de passar filme e a gente pode discutir o filme depois que o cinema estiver fechado na rua. Mário, e onde o pessoal pode encontrar a programação? A programação está... Para tu ver, a gente é tão tosco, a gente não tem como fazer nada. A gente tem uma página no Facebook, que é a Rio Fantastic Festival. Só entrar no Facebook, graças a Deus que o Facebook não é gratuito. Aí tá lá a programação, tá lá explicando tudo, tem o horário dos filmes, tem a sinopse dos filmes, tem a censura, a minutagem, tá lá. Enquanto tiver alguma coisa gratuita, nós estamos fazendo lá. Não tem outro lugar para ver. E pelo menos está democratizado, que é a internet, né? Hoje em dia é o meio mais democratizado, as pessoas poderem conversar. Então elas entram lá no Facebook
E tá lá, tudo lá. É o primeiro post, inclusive, na página do Rio Fantastic Festival. Então, vocês só têm poucas opções, né, de entretenimento fantástico, pouca coisa para conhecer. E se por acaso você não estiver no Rio de Janeiro, não tem problema. Segue ali o Rio Fantastic nas redes sociais, que com certeza você vai sair com muita dica também. Meninos, super obrigada. Parabéns de novo por mais essa realização. Eu ia falar incrível, mas a palavra é fantástica, né? Obrigado. Foi bem legal voltar a conversar com você. Obrigada, Mário. Muito obrigado pelo espaço do canal Like, sempre dá. Olha, ainda bem que eu estava falando agora sobre o Facebook, é gratuito, ainda bem que existe o canal Like também, que dá uma oportunidade, assim, de uma maneira muito, assim, democrática, de falar de tudo que é tipo de atração, de cinema, de coisas que estão acontecendo de cultura pelo país. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E, olha, um prazer enorme falar com você, Anne, e também com um PhD em terror e horror e cinema fantástico brasileiro, que é o Carlos Primati, né? Vamos ter que, daqui a pouco, inventar um prêmio Carlos Primati para pessoas que saibam tanto terror quanto ele. Fazer um prêmiozinho bonitinho, a gente faz um grandão também com a figura dele. Seria legal, né? Olha os exageros, mas tudo bem. Beijo para todos, abraço para todos. Valeu! Beijo! Valeu.